Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. Estamos iniciando aí mais uma videoaula. Hoje é sobre Parmênides, o grande Parmênides, pensador do século VI a.C., ok? Bom, o que a gente precisa saber sobre Parmênides? Galera, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre os pré-socráticos, né? Parmênides nasceu em 515, tá? Então, para ele, diferente de Heráclito, né, ele vai discordar de algumas ideias de Heráclito, de que a natureza, né, a physis, ela está em mudança e transformação. Para Parmênides, se tudo tiver em mudança e transformação, como é que a gente vai conhecer as coisas? Se tudo se transforma, está em constante mudança, né, como é que a gente conhece o mundo? Porque para Heráclito, a gente viu na aula passada, a gente conhece as coisas porque elas estão mudando. E aí você vê o movimento de mudança, transformação, você consegue conhecer tudo. Mas para Parmênides, como é que você conhece o mundo se ele está mudando o tempo todo? Isso não faz sentido, ok? Então Parmênides discorda, porque para ele a realidade, ela tem que haver algo de imóvel, de imutável. Você não conhece, por exemplo, uma pessoa que fica mudando o tempo todo. Isso somente traz uma confusão. Mas, então, se a gente for olhar, se tudo muda, tudo se transforma, né, alguma coisa permanece. Porque como é que você diferencia, por exemplo, um ser humano de outro? Como é que você diferencia, por exemplo, um ser humano de um animal? Como é que você diferencia, por exemplo, né, o amor da sua vida de outras pessoas? Isso é muito importante, tá ok? Dando continuidade, então, para Heráclito, olha só, o ser é o arqué. O ser é, né, responsável por surgimento de todas as coisas. O ser é, né, vamos dizer assim, o elemento primordial. Por quê? Gente, o que é o ser para ele? O ser é tudo que existe para Parmênides. Tá? O ser, ontos, em grego, não coloquei não, mas é super simples, né? Daí que vai vir a palavra ontos, ou ontologia, o estudo do ser, tá? Ontologia, o estudo do ser. Ontokoó mesmo, ontos, ok? Olha só, gente, então, para Parmênides, né, o ser é incriado, é imóvel, é imutável, é homogêneo e esférico. Ou seja, ele é fechado em si. Lembra que uma das figuras da perfeição, né, para os gregos lá, tem a ver com a esfera. A esfera é algo que, né, não tem início e fim. Por isso vem a aliança, né? A aliança é muito isso. Né? Você não sabe onde é que começa, onde é que termina. No caso, a minha aqui é fácil porque ela tá com um negocinho aqui marcando. Mas olha só, então a aliança, né, vamos mostrar assim, olha, é algo que você não vê o início nem o fim. A ideia de círculo é a ideia de perfeição, de ligação, não é verdade? Então, para Heráclito, tudo muda, tudo se transforma. Para Parmênides, as coisas não podem mudar totalmente. Elas podem mudar na sua aparência, mas algo fica de essencial para Parmênides, ok? Isso é importante a gente saber. Porque, de acordo com ele, a mudança que as coisas passam é uma mudança na aparência. Então, o movimento de mudança das coisas acontece na aparência, não na essência. A essência não muda, não é verdade? Vou mostrar uma imagem aqui importante para vocês, olha só que interessante. Ela vai aparecer aqui agora, ó. Aqui, ó, isso. Olha lá que interessante. Apesar de ter vários seres humanos aqui, não é verdade, nessa imagem, eles estão mudando entre si, mas algo é essencial. O que é essencial aí? A identidade de ser humano. Apesar de toda a mudança que está ocorrendo aí, né, nessa imagem, mas aí permanece a imagem do ser humano. Então, para Heráclito, se tudo muda, né, para Parmênides nem tudo pode mudar. A aparência muda. Né? Eu até citei no outro vídeo, o Neymar Júnior, por exemplo, jogador de futebol, ele mudou desde criança, né, até a fase adulta, ele mudou. Né? Você pega, por exemplo, fotos do Rei Pelé, do Messi,
né, jogador argentino, a gente percebe que eles mudam, eles se transformam desde criança até a fase adulta. Mas nem tudo para Heráclito, né? Não, desculpa, para Parmênides muda, ok? Isso é muito importante. Vamos dar mais um passo. Então, gente, nessa não mudança, né, que o Parmênides propõe, vamos dizer assim, nessa ideia de que ele tem do ser, da essência, a essência não pode mudar, ele descobre uma coisa muito legal, que é um princípio lógico, o princípio da identidade. Muitos de vocês já conhecem o princípio da identidade, não é verdade? O que é o princípio da identidade? Né? Se eu falo que isso aqui é um copo, isso aqui, né, na verdade, é um copo, a essência dele é um copo. Eu não posso falar, por exemplo, né, que um celular, né, é um copo. Não, isso é um copo, isso é um celular, ok? São identidades diferentes. Então, por que as coisas têm uma identidade? Para Parmênides, o ser, ele tem uma identidade. E cada ser tem a sua própria identidade, ok? Então, ele vai falar uma coisa interessante. Olha só, a partir do momento que ele descobre esse princípio da identidade, né, se tudo tem uma identidade, então eu não posso falar que uma coisa é e não é. Então, eu estou entrando aí naquilo que ele vai chamar no caminho da verdade. Olha lá embaixo no nosso texto. O que é o caminho da verdade, né? O caminho da aletheia. Aletheia é a palavra verdade em grego, tá, gente? Então, guardem isso aí, anotem isso aí, ok? Então, ele vai falar assim, ó, o ser é o caminho da verdade. Por quê? Porque tudo tem uma identidade. Se o ser ele tem uma identidade, então eu não posso entrar em contradição, né? Eu não posso fazer uma contradição. Ou, né, em outras palavras, o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Eu não posso falar que uma coisa é e ao mesmo tempo ela não é. Ou não é. Mas não posso falar que é e não é. Entendem? Senão ele vai ter uma dupla identidade. Isso é uma contradição. Ok? E olha uma coisa interessante. Então o Parmênides vai falar pra gente isso aí, ó. O ser é e o não ser não é. Galera, o que ele quer dizer com não ser? Nada. O que é, Leozão, o que é o não ser? Não é nada. O não ser é nada. Ok? Então, se o ser o que é o não ser? Nada. O não ser não tem uma existência. O não ser não é nada. Ok? Só o ser é. O seu contrário é o nada, ok? Olha que interessante. Então, se o ser esse é o caminho da verdade, o não ser não é, esse é o caminho da opinião, da doxa. Doxa, tá, gente? Muita atenção nessa palavra aí, doxa. Por quê? Os gregos acreditavam que, por exemplo, se eu conto uma mentira, né, eu estou falando daquilo que a coisa não é. Então eu estou tendo uma doxa, uma opinião. Então as opiniões, né, essas pessoas que acham umas coisas, ó, eu acho isso, eu acho aquilo, para a filosofia, achar é muito complicado. Por quê? Porque é uma mera opinião. Né? Eu posso achar, por exemplo, que esse caneco aqui é azul, bem escuro. Na verdade, é sua opinião, beleza, mas na verdade a cor dele é preta. Então, eu posso achar que é vermelho. Né? Então, a opinião, gente, ela não diz do ser. Ela é só uma percepção, vamos dizer assim. Para Parmênides, então, o caminho do ser, o caminho que leva à verdade, é o caminho do ser. E ele conclui o raciocínio, tá? O ser é, o não ser não é, ou seja, o ser é o caminho da verdade, o não ser não é, ou seja, né, a gente está tratando aqui da opinião, e conclusão, né? O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser. O não ser, então vou voltar, né? O não ser não é e não pode ser do jeito nenhum. Porque aquilo que não é, não pode ser. Entendem? Para a gente terminar a nossa videoaula de hoje, né? Vou falar mais um pouquinho então. Então o que é essa via da verdade, né? Para Parmênides, então, as coisas, na sua essência, elas não mudam. Pode mudar a aparência. Hoje eu estou de barba, amanhã eu posso aparecer aqui na videoaula sem barba. Então o que mudou em mim, né? Hora você tá gordinho, hora você tá magro,
né? Você é criança, vai crescendo, vira adolescente, vira adulto, vira, né, idoso. Gente, tudo isso é uma transformação na aparência. Mas você continua sendo você. Ok? Porque na sua essência, a sua essência não muda. A aparência pode mudar, mas a essência ela é imutável para Parmênides. Ok? Se você mudar a sua essência para Parmênides, você não vai ser mais aquilo que você era. Por exemplo, muito interessante no Walking Dead, né? Seriado dos zumbis. O que é um zumbi? O zumbi ele tem a aparência de ser humano, mas na sua essência ele é um zumbi, ok? Ele já não tem mais a essência humana. Ele é um zumbi na sua essência, ok? Então, olha só, a via da verdade da Aletheia, ele acreditava que era a via da palavra inspirada, né? Tá vendo, gente? Ele parece que ele está falando dos deuses, mas não é dos deuses. Ele está querendo mostrar pra gente a importância da verdade, né? Palavra inspirada. Inspirada pelo quê? Pelo logos, pela razão, pela lógica, ok? E a via da opinião? Aí ele vai falar assim, ó, a via da opinião é a da palavra dos leigos das assembleias. É a palavra sem compromisso com a verdade, ok? Então, toda vez que eu emito uma opinião, vocês estão vendo um embate aí, né? Entre aletheia e doxa, ok? Doxa é opinião, aletheia é verdade. Então, esse embate entre verdade e opinião, ele é muito forte, né? Ah, eu acho que o mundo é ruim. Outro vai falar, não, eu acho que o mundo é bom. Tá vendo? São opiniões diferentes, mas quem está com a verdade? Para Parmênides, é necessário, então, questionar as nossas doxas, ok? Por último aí, super importante, se a essência não muda, né? Três coisas então formam a identidade. Olha só que interessante. A identidade, né? Há uma identidade em todas as coisas. Por exemplo, o ser humano não se confunde com o ser, ok? De um elefante, de um peixe. São seres diferentes, apesar de ter algo muito parecido entre eles, né? Mas olha só, ser, pensar e dizer, há uma identidade nisso, ok? Qual a identidade, então, que há entre ser, pensar e dizer? Não é verdade? Olha só, o ser, né, diz respeito ao mundo. O mundo tem um ser. Tudo que existe tem um ser. Uma planta tem um ser, ok? O ser do carro não se confunde com o ser da moto. Olha que interessante. Então, tudo tem um ser no mundo, tá? O pensar tem a ver com o pensamento. E o dizer tem a ver com a linguagem. O que isso quer dizer? Isso tudo, gente, mundo, pensamento e linguagem, ou seja, ser, pensar e dizer, essas três coisas, né, que formam o caminho da verdade aí, formando a realidade, ser, pensar e dizer, exprime o logos, ok? Exprime o logos, exprime a razão de existir do mundo. Então, para Parmênides, tudo muda? Olha, as coisas podem mudar, mas a essência permanece. Se a essência permanece, nem tudo pode mudar para Parmênides. O que pode mudar então para Parmênides é só a aparência das coisas. A essência de uma coisa não se pode mudar. Porque se a essência muda, a coisa deixa de ser. Ela passa então a não ser. Mas então, o que é o não ser? Não, o não ser não é nada. Ele não é. Ele é o nada. Ok? Galera, então vamos ficando por aqui nessa videoaula. A gente está começando a caminhar um passo muito importante aí, tá? Nós estamos indo rumo aos pensadores clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso vai ser fundamental, esses dois pensadores, para a gente entender aí os demais pensadores, tá? Esses conceitos, guardem eles no coração. Gente, isso aí não cai no Enem, não. Despenca no Enem. Despenca em vestibulares, ok? Então tem inúmeras questões de Heráclito, de Parmênides. Estudem esses caras. Não leve na brincadeira, ok? Então, espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas virtuais, né? Um beijo para vocês. Se vocês gostarem, dá um like aí no vídeo aí, ok? Valeu, galera. Obrigado. Até a nossa próxima aula. Valeu.